Eu queria lembrar qual foi o motivo da instalação da CPI. Era para ver os abusos econômicos que houve durante essa questão, os gastos inadequados do Complexo Norte-Nordeste, e isso não foi. Foi totalmente dirigido para atacar pessoas de bem. Então, assim, já começou por aí, né? A questão que não deveria acontecer. E a outra questão que nós tivemos ali foi que, nos momentos em que médicos falavam, inclusive com todo o dado científico, os dirigentes da CPI saíram da sala, dando uma desconsideração importante. E, no meu caso, eram dados muito mais de narrativas, onde diziam que existia um gabinete paralelo, e não era um gabinete de crise do governo, onde estava presente o ministro da Saúde, o presidente da Anvisa, generais, para ouvirem as minhas informações. Eu fui chamada como cientista e como consultora eventual, não é? E ali também, no Conselho Federal de Medicina, eu estive para garantir a autonomia do médico, e houve uma portaria nesse sentido, que foi extremamente atacada. Mas, Paulo, só para completar essa questão da CPI, o que foi que aconteceu, que eu não imaginava, era o amor que eu recebi do povo. E de sociedades, inclusive de sociedades médicas, do próprio Conselho Federal de Medicina, e de um grupo de advogados, 400 advogados entraram com uma ação contra os dirigentes ali da CPI, e eu mesma entrei com uma ação onde eu vou doar, né, o dinheiro que eu receber para alguma entidade contra 2 integrantes da CPI, porque não é correto você tratar ninguém dessa maneira, que dirá uma mulher e também acima de 60 anos. Mas, acima de tudo, o que teve de resultado é que o Brasil acordou para o fato de que nós precisamos de representações melhores na casa. Qual foi o pior momento e o melhor durante a sua permanência na CPI da pandemia? Veja, foram 7 horas de um tribunal de exceção. Né? E o pior momento foi quando alguém que não tinha moral nenhuma para dizer, chega ao povo e fala assim, não acreditem nela, vocês estão acreditando. Ela mente. Quer seja, por que o povo estava acreditando em mim? Exatamente porque eu não mentia. Né? Esse foi, assim, crasso. Né? O outro foi quando um interrogador, que não ouvia as minhas respostas, dizia que eu não sabia nada. Quer dizer, eram as respostas corretas, e ele dizia que eu não sabia nada. Mas o melhor momento foi após. Foi após. Foi a repercussão positiva de uma carreira que eu tenho de 40 anos de medicina, tratando de pessoas de bem, e onde o bem prevalece. Então, o que eu tenho assim é a minha tranquilidade, a minha transparência. Eu posso ir a qualquer ambiente e eu me sinto assim bem recebida, porque eu estou sempre falando a verdade. Assim como lá, eu fui como voluntária e eu jurei falar a verdade, porque eu nunca vou mentir, né? Então é isso. Obrigada. Não foi muito tempo investido nessa CPI para conclusões tão óbvias, doutora? Você está dizendo isso. Né? São suas palavras. Boa, doutor. Não são minhas. Estão no relatório. Os olhos dele que está lendo aqui. Estão nos relatórios aqui da CPI. É um extrato, resumo aqui das 1.180 páginas que estão à disposição na internet. Nós pesquisamos, mas ela tem algumas delas tentando penalizar ou culpabilizar o presidente Jair Bolsonaro de prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração. Então mas a gente vê que tem um fulcro assim bem político nas colocações. Eu queria que a senhora comentasse esse resultado. As suas palavras. Eu queria que a senhora comentasse as minhas palavras, por favor. Eu já coloquei o seguinte, né, que a intenção pela qual ela foi criada não foi resolvida, que era avaliar os desvios que houve, né, em vários lugares.
As questões levantadas, elas são de alçada das decisões aí dos relatórios, eles foram contestados, existe um relatório oficial, existem os oficiosos, vários parlamentares fizeram outros relatórios, isso faz parte da democracia. O ser humano tem que ter acesso a todas as informações. O que você não pode é suprimir as informações de determinadas pessoas, porque você não concorda com a cor dos seus olhos, que é sua cor. Eu não concordo com uma outra questão. Cada um tem que ter acesso às informações. Eu acho que o dinheiro público tem que ser bem utilizado, sim. Existem questões pendentes que não estão sendo discutidas, existem questões de segurança nacional que precisam ser melhoradas. Nós precisamos de mais verba para todas as áreas de saúde e educação, de manutenção das famílias, de desenvolvimento. Então, assim, são várias, é como se você tivesse uma cortina de fumaça na tentativa de apagar, né, de deixar menos claro o que são as verdadeiras necessidades. É para isso que você precisa de senadores conscientes que vão utilizar adequadamente os valores.